Namaskar, saudações, sejam todos bem-vindos a mais um E aí Mohini, nosso espaço para reflexões sob o olhar do Ayurveda. Nós recebemos uma pergunta muito profunda, muito interessante, que eu vou trazer aqui para vocês, que é a nossa pergunta do vídeo de hoje. Acompanho também seu outro canal, então pausa, explicando. Eu sou co-mantenedora ao lado do meu companheiro do canal Shri Ramana Mandir, onde nós transmitimos ensinamentos, memórias do grande sábio de Arunachala, Shri Ramana Maharishi. Então, para quem quiser conhecer o canal e aprender mais sobre a vida deste grande sábio, fica aqui já a dica para vocês. Tem muito conteúdo sobre não dualidade, ou Advaita, como também é chamado, ou Advaita, e os ensinamentos que foram dados por este grande sábio, bem como relatos da vida daqueles que tiveram a oportunidade de estar ali na sua presença enquanto ele estava manifestado num corpo físico, e de todos aqueles que depois escreveram e compartilharam os ensinamentos de Bhagavan Shri Ramana Maharishi. Então, vamos lá à questão. Nesse vídeo, que é o vídeo anterior, onde a gente falou sobre natureza ou desequilíbrio. Então, quem não assistiu, quiser assistir, tá aqui. É falado que a doença ocorre quando estamos distantes de nossa natureza, essência, entre parênteses, Deus, em desequilíbrios. Os sábios e santos realizados enfrentavam doenças, Shri Ramana, por exemplo. Teria alguma explicação para isso? Obrigada. Eu é que agradeço, muito grata pela sua questão e vamos lá. Eu senti que por ser uma questão que vai abranger tanto conhecimentos do Ayurveda quanto conhecimentos da não dualidade, da filosofia não dual, eu tinha que tomar um certo cuidado para não ficar abrindo muitas e muitas janelas aqui e de repente me perder do tema central da pergunta. Então eu escrevi a minha resposta. Eu peço perdão porque eu não vou ficar olhando para a câmera o tempo todo, vou precisar ler. É um jeito justamente de ser mais direta, mais objetiva, ok? Então vamos lá. Vamos primeiramente trazer de que forma esse princípio ayurvédico nos é apresentado. Qual é o princípio? O princípio é um provérbio, na verdade, que o Ayurveda se utiliza bastante, que é toda doença é saudades de casa, ok? É sobre esse provérbio que a pergunta se refere. Então vamos lá. O Ayurveda, que é a ciência da longevidade, preconiza que a jiva, que é a alma, vem para a experiência terrena com uma história para ser escrita durante o seu tempo aqui, de acordo com o seu karma. A força de sua experiência de amadurecimento nessa vida determina quais serão as melhores e mais adequadas ferramentas para que a jiva seja bem-sucedida em sua tarefa. As ferramentas dizem respeito a todo o aparato, corpo, psiquismo, os gostos, as tendências, as preferências daquela pessoa, como é o seu metabolismo, ok? Toda essa estrutura, que compõe esse grande invólucro, ou os 5 invólucros, como ele vai se manifestar nesta alma, para que ela possa desenvolver aí a sua história. Assim, aquele óvulo e aquele espermatozoide específicos e únicos se encontram e se fundem. Eles contêm os elementos essenciais daquela nova manifestação. Essa combinação perfeita é o que chamamos Prakriti, a sua natureza original. Essa combinação de Kapha, Pitta e Vata, os doshas elementares do Ayurveda, que vão determinar, que vão trazer para ela uma série de características. Como é que estes doshas, esses 3 doshas, estão combinados ali naquele indivíduo? Quais são as proporções entre Kapha, Pitta e Vata? O que é mais predominante? E ainda assim,
como é que nesse indivíduo único, ok? Nesse indivíduo único, estes doshas se manifestam. Voltando aqui então, a prakriti de um indivíduo é, portanto, sua natureza original, sua essência nessa existência, imutável enquanto houver sopro de vida nessa manifestação. É importante a gente entender isso porque a gente está se referindo à essência que está conectada com a existência material. Existe uma alma que anima, que determina qual vai ser essa existência material, qual vai ser esse corpo, quais vão ser essas características. Essa é a Prakriti. Ela está conectada com a alma, com a Jiva, e a Jiva está, através da Prakriti, determinando quais são as ferramentas, quais são os componentes dessa estrutura material. Ao longo da vida, por força do seu Prarabdha Karma, tá? Que é o karma dito inevitável, aquele que é resultante das ações passadas, incluindo das vidas passadas, a Jiva vai vivenciando sua história sendo escrita e passando por diferentes desafios, aprendizados, situações, diferentes momentos, diferentes contextos. Muitas vezes ela manifestará a sua natureza original. E sempre que ela estiver manifestando a sua natureza original, que ela estiver em concordância com a sua essência, a sua prakriti, ela irá se sentir plena, ela irá se sentir feliz, ela irá se sentir em casa. No entanto, algumas vezes, devido principalmente a um evento chamado erro do intelecto ou blasfêmia intelectual, que determina justamente uma confusão no que diz respeito à inteligência natural que nós temos, o nosso intelecto iluminado, que vai dizer: isso não é bom para você, você deveria ir por esse caminho, não vá por aqui, olha, veja bem, da outra vez isso te fez mal, ok? Nas nossas diversas escolhas. Quando a gente não segue isso, ocorre o que é chamado prajna prarada, o erro do intelecto ou a blasfêmia intelectual. Esse é, para o Ayurveda, o princípio dos desequilíbrios. Então, se isso acontece uma vez e você logo vai lá e corrige, ok, sem grandes consequências. Mas, quando isso se repete, a gente começa a ter uma resposta no desequilíbrio dos doshas. Devido a esses desequilíbrios, a Jiva manifestará algo distante de sua Prakriti. A essa manifestação, perturbada pelos desequilíbrios, damos o nome de Vikruti, a natureza adquirida ao longo do tempo, dos eventos, como nós estamos vendo aqui. Nessa condição, na condição de Vikruti, a alma sente-se incompleta, insatisfeita e instável. E a gente sabe quando a gente se sente assim. Parece que tem alguma coisa que não tá legal, tá faltando. Eu nunca tô feliz, exatamente 100%, contente. Sempre tem um senão. Então, quando a Jiva se encontra em Vikruti, ela sente essa insatisfação. Esse estado desequilibrado, para o Ayurveda, é o prenúncio das enfermidades, que podem se manifestar em diferentes níveis. De acordo com a Ayurveda, existem 6 níveis de manifestação das doenças, desde o mais sutil e até mesmo imperceptível, até o mais severo e mesmo irrecuperável. É diante dessa condição que o provérbio faz sentido. Toda doença é saudades de casa. A alma sente saudades de manifestar a sua real natureza e de, assim, viver em plenitude, ser feliz. A doença, assim como as saudades, pode impulsionar o movimento de regresso à sua natureza real, original, ou seja, à sua casa. O reequilíbrio se faz necessário para que o objetivo seja alcançado. E é nesse sentido que o Ayurveda atua.
promovendo esse reequilíbrio através da promoção de sattva gunas, ou seja, a guna, a qualidade da natureza que manifesta-se como harmonia, equilíbrio, bem-estar, saúde, paz, contentamento, bem-aventurança. Tudo isso que a gente sabe que diz respeito a esse estado casa, lar, o meu lar, onde eu me sinto bem. Conduzindo, então, o indivíduo de volta à sua Prakriti. É isso que o Ayurveda faz. Mas é importante salientar que, em última instância, para a compreensão védica, da qual o Ayurveda também faz parte, a jiva não é o corpo, não é aquela realidade transitória com começo, meio e fim. A jiva é Shiva em primeira e última instância. E é a essa realidade velada do Ser Supremo que nós devemos toda a existência em sua infinita multiplicidade de formas, sendo o Ser Supremo um único ser em tudo e em todos. A consciência, Satitananda, existência, consciência, bem-aventurança. O único ser. É a Jiva, Shiva manifestado, que, tendo adentrado o campo da manifestação e habitando um corpo, identifica-se com este e cria entre si, entre a alma e o corpo, uma entidade fictícia, o ego, ou eu, com o qual se confunde. Esse eu aqui é escrito com letra minúscula, porque quando a gente vai falar do ser, do Atman, do self, a gente usa a letra E maiúscula, eu, maiúsculo, o ser, ok? Só para, de repente, alguém vai ler alguma coisa e vai ficar confuso. Então, normalmente é assim. É por esse motivo que o Ayurveda considera a auspiciosidade de uma vida longeva. Lembrando, Ayurveda é a ciência ou o conhecimento da vida longa. Já que dessa forma, maior será a oportunidade dessa jiva recordar-se de sua real natureza. Para além dessa experiência terrena, a sua real natureza é o Atman, é o Supremo Ser, é Brahman, o indivíduo um. E isso está nos textos ayurvédicos, ok? O objetivo último, principal do Ayurveda, com relação a promover a longevidade, diz respeito justamente a dar essa oportunidade a essa jiva, porque esse é o objetivo final de todos nós. Todos nós que nos entendemos como indivíduos separados, que nos identificamos com a nossa personalidade, com o nosso ego, temos, né, no nosso caminho, a nossa meta última, a liberação dessa ilusão. Ok? O objetivo último da existência é, portanto, a recordação do ser. E Bhagavan Ramana afirmou diversas vezes que, em essência, todas as escrituras apontam para o ser. Então, qual é a casa da qual sentimos saudades? Vamos lá, vamos adentrar cada vez mais aqui a questão propriamente. Certamente, sendo o Shiva Supremo, não experimentaremos falta de absolutamente nada, pois o ser já é a perfeita plenitude. Mas, como jivas, vivendo na identificação com a personalidade transitória, podemos experimentar saudade de nossa casa original, nossa Prakriti, que é Shiva manifestado. Num campo mais profundo, nós podemos experimentar, né, a saudade do Atman. A saudade da nossa Prakriti não deixa de ser a saudade do Atman, porque é através do encontro com a nossa Prakriti, com a nossa natureza original, que é Shiva manifestado, que nós vamos ao encontro do Shiva Supremo indiviso, ok? Mas, vamos lá, vamos chegando à pergunta. Mas, e o Jiva Mukta, ou o liberado vivo? Aquele que rompeu completamente a identificação com a personalidade ilusória e reconhece a natureza una do Supremo em si
e em tudo igualmente. Por que então ele adoece? Se o Jivamukta vive ininterruptamente a realidade do ser, habitando sua casa real, o Atman, do que ele sentiria saudades? Ok? Porque se a gente está dizendo que toda doença é saudade de casa, essa é a pergunta. A gente está dizendo se toda doença é saudade de casa, mas o Jivamukta não sente saudade de casa, ele está em casa. Por que ele adoece, então? De acordo com os ensinamentos espirituais de Shri Ramana Maharishi, o Jivamukta, por não estar identificado com o eu transitório, não experimenta a falta de absolutamente nada. Ele sabe que não é o corpo e, portanto, não vive a ideia de ser um eu separado dos demais, autor de ações que ora o favorecem e ora o prejudicam. Ele é um com o Shiva Supremo e vive em beatitude, realizando aquilo que lhe é devido de acordo com o seu Dharma, movido unicamente pela graça, que é para o benefício de todos os migrantes do Sansara, ou seja, de todas as jivas em busca da realização do ser. Mas vamos ouvir diretamente as palavras do Jivamukta. O grande sábio de Arunachala, ele foi questionado a respeito da continuidade do corpo do Jivamukta, porque o corpo continua, uma vez que ele não é identificado com o corpo. Então, eu extraí aqui um pequeno trecho dos ensinamentos de Shri Ramana Maharishi para a gente poder contemplar isso diretamente. Então, fala Bhagavan. Prarabdha Karma, o karma inevitável, é de 3 categorias: Icha, Anicca e Panicca. Icha, desejado pessoalmente. Anicca, não desejado. E Panicca, desejado por outros. Para aquele que realizou o ser, não existe Icha, Prarabdha, ou seja, algo desejado pessoalmente. Mas os outros dois, Anicca e Panicca, permanecem. Tudo o que um Gnani, um autorrealizado, faz é apenas para os outros. Se há coisas que ele pode fazer pelos outros, ele as faz, mas os resultados não o afetam. Quaisquer que sejam as ações que tais pessoas façam, não há punha nem papam ligado a elas. Punha é o mérito, ok? Que é ganho, supostamente através das boas ações. E papam é o oposto, o demérito, né? Também muitas vezes traduzido como pecado. Então não há punha nem papam ligado às ações realizadas pelo Jivamukta. Ele não produz novos karmas, mas eles fazem apenas o que é adequado, de acordo com os padrões aceitos pelo mundo e nada mais. Bhagavan continua. Aqueles que sabem que o que será experimentado por eles nesta vida é apenas o que já está destinado em seu prarabdha, nunca se sentirão perturbados com o que será experimentado. Saiba que todas as experiências serão impostas a alguém, quer ela queira ou não. Aqui abrindo um parênteses, né? O que Bhagavan sempre dizia: se algo está destinado a acontecer, acontecerá, não importa o quanto você tente impedir. E se algo não está predestinado a acontecer, não acontecerá, não importa o quanto você se esforce. Então, um questionador perguntou a Bhagavan: o homem realizado não possui mais karma. Ele não está preso ao seu karma. Por que ele ainda deveria permanecer dentro de seu corpo? E Bhagavan responde: quem faz essa pergunta? É o homem realizado ou o Agnani, o ignorante? Por que você deveria se preocupar com o que o Gnani, o autorrealizado, faz ou por que ele faz alguma coisa? Cuide de si mesmo. Você agora tem a impressão de que é o corpo e então pensa que o Gnani também tem um corpo. O Gnani diz que tem um corpo?
Ele pode olhar para você como se tivesse um corpo e pode parecer que está fazendo coisas com o corpo, como os outros fazem, mas ele mesmo sabe que não tem corpo. A corda queimada ainda parece uma corda, mas não pode servir como corda se você tentar amarrar alguma coisa com ela. Um Gnani é assim. Ele pode parecer com outras pessoas, mas isso é apenas uma aparência exterior. Enquanto alguém se identificar com o corpo, tudo isso será difícil de compreender. É por isso que às vezes é dito em resposta a tais perguntas: o corpo do Gnani continuará até que a força de Prarabdha se desenvolva, e depois que o Prarabdha estiver exausto, ele desaparecerá. Uma ilustração utilizada neste contexto é a de uma flecha já disparada que continuará a avançar e atingir seu alvo. Mas a verdade é que o Gnani transcendeu todos os karmas, incluindo o Prarabdha Karma, e ele não está vinculado ao corpo ou aos seus karmas. Nem mesmo um pingo de Prarabdha existe para aqueles que atendem ininterruptamente ao espaço da consciência, que sempre brilha como eu sou, que não está confinado no vasto espaço físico e que permeia todos os lugares sem limitações. Somente esse é o significado do antigo ditado: não há destino para aqueles que alcançam ou experimentam os céus. Então esse foi o apontamento trazido pelo amado Bhagavan, nosso amado Bhagavan. E aqui eu continuo apenas para fazer alguma costura que eu senti que seria necessário. O adoecimento e a morte do corpo do Jivamukta seguem a lei inexorável da transitoriedade de todos os fenômenos, em que os elementos constituintes da natureza a ela retornam. A terra retorna para a terra, a água retorna à água, o fogo retorna ao fogo, o ar retorna ao ar, o espaço retorna ao espaço. Para aquele que realizou o ser, nenhum karma novo é produzido. Suas ações não geram frutos futuros, pois o Jivamukta rompeu completamente as amarras da crença de ser um eu fazedor e, portanto, de sofrer as consequências de suas ações. As ações que realiza partem puramente da graça, e aquilo que o corpo manifesta não lhe diz absolutamente respeito. O corpo é inocente, afirmou Bhagavan. Com isso indicava que o corpo segue o curso inexorável de suas necessidades e responde às leis às quais está atrelado enquanto fenômeno transitório. É da natureza do corpo ser passageiro. O papel do Ayurveda não é o de controlar a natureza irremediável dos fenômenos, mas sim o de servir a esta condição em que a maioria de nós nos encontramos, enredados na ilusão do ego, produzindo novos karmas por nos acreditarmos os reais agentes, os fazedores das nossas ações, pelo esquecimento de nossa real natureza. Quando o Ayurveda orienta o caminho de volta para casa para uma jiva que se encontra adoecida, seu objetivo é o de levá-la primeiramente à expressão plena de sua prakriti terrena, onde, ao experimentar plenitude, ela estará mais próxima de reconhecer-se como a própria plenitude. Eu espero ter abarcado os pontos fundamentais para poder olhar para essa questão, tanto do ponto de vista do Ayurveda
quanto dos ensinamentos de nosso amado Bhagavan Ramana. E nós agradecemos infinitamente a essa oportunidade e espero que isso traga um novo florescer no seu entendimento. E se você que está assistindo esse vídeo gostou desse conteúdo, aproveite para se inscrever no canal se ainda não é inscrito, ativar as notificações para não perder o conteúdo que é transmitido aqui. E também, se você tem alguma pergunta, por favor, traga a sua pergunta. Aqui abaixo na descrição vai o nosso contato para que você possa fazer a sua pergunta e talvez ela se transforme num vídeo como esse para o benefício dos demais. Hari Om.